está para abrilhantar esta noite especial. Fuja paz do caderno, familiares e amigos homenageados, a todos, senhoras e senhores, boa noite. Atualmente, como categoria do médico, o Conselho Regional de Ensino do Estado do Rio Grande do Norte faz o outorga da comenta do gestor do Senhor Jacinta para os médicos em reconhecimento pela sua classe médica. Não é uma coisa fácil de fazer. Tivemos uma enorme quantidade de profissionais que fazem jus a esse reconhecimento. Fiz a sugestão do nome de Dr. Francisco Alberto Cruz, que foi acolhido por toda a unidade entre os conselheiros presentes à reunião que decidiu pelos outros magistrados. O motivo que me levou a fazer essa sugestão ao Conselho Regional de Medicina se deve em as muitas qualidades por si só já são suficientes para homenagear ao seu trabalho como reitor e executor do projeto Pediatria Itinerante, executado de forma voluntária e aplicada. O homenageado cursou medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tendo se formado em dezembro de 1988. Fez residência técnica de gerontologia na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e, após o término, cursou residência em pediatria na Universidade Federal do Pernambuco. Exerce suas atividades profissionais no Hospital Giziana Figueiredo desde janeiro de 1990 e na Secretaria Municipal de Saúde Mental a partir de 1992. Tendo trabalhado com seus profissionais nos trabalhos de estratégia de saúde e família nas cidades de Santa Cruz, Xacará e Macaíba, e como protagonista do Hospital Infantil Varela Santiago. É também professor do curso de medicina da UNP. Realiza importante trabalho de especialidades médicas sem gestores da Secretaria Municipal de Saúde Mental, com atendimento para crianças, adolescentes e gestantes com crianças. O projeto teve a origem da ocupação da Sociedade Brasileira de Pediatria, alguns a redução de tendência de medicina pela residência na área de pediatria, bem como por uma pesquisa que constatou que a maioria das crianças brasileiras, sobretudo as do Nordeste, não recebiam acompanhamento médico por profissionais pediatras. Diante desse contexto, foi realizado um projeto de pediatria itinerante com o propósito de sensibilizar e estimular os estudantes de medicina, especialmente aqueles que fazem final de graduação, a considerar a pediatria como opção de especialização. Paralelamente, o projeto visa ampliar o acesso a serviços pediátricos em localidades carentes ou desassistidas, dando informações que integram ensino, assistência e responsabilidade social. Dessa forma, a pediatria itinerante consolidou-se como iniciativa voltada para o fortalecimento da formação médica, a atualização da pediatria e melhoria da atenção à saúde infantil. A primeira edição do projeto aconteceu em junho de 2018 em São Miguel do Gostoso. Os números acerca do projeto de pediatria itinerante são impressionantes. Já passou esse município e foi realizado mais de 10.000 atendimentos. Brevemente, aconteceu o evento de número 165, que tem a participação de 21 médicos e mais de 60 alunos de medicina. Embora os estudantes de medicina sejam majoritariamente de faculdades do Rio Grande do Norte, já aconteceu a participação de formandos de outros estados, podendo citar Paraíba, Pernambuco e Bahia. Devido à importância e magnitude do projeto, ele foi oficialmente vinculado à Sociedade de Pediatria do Estado do Rio Grande do Norte. Dr. Cruz,
além de profissional reconhecido pelo seu saber médico, atuação profissional com zelo e dedicação, trabalhando ao longo dos anos na rede pública, merece ser apontado e reconhecido com orgulho por todos nós, pela grandeza e importância do projeto Pediatria Itinerante. O livro eclesiástico, no capítulo 38, versículo 2, diz que toda a medicina provém de Deus. A profissão médica é muito bonita, porém muito exigente, desde os tempos de faculdade. Requer longas horas de estudo, muitas renúncias nos planos pessoais e na esfera familiar, jornadas exaustivas de trabalho, privação de sono, noites de plantão, trabalho de finais de semana e feriados. Mas, para os apaixonados pela profissão que escolheram, tudo concorre para que suas atribuições em cargos profissionais sejam feitas de forma prazerosa. Dr. Curso utiliza tempo que seria dedicado ao seu descanso, lazer e convívio com familiares para atuar em cidades distantes do seu lar, sem conforto, enfrentando estradas esburacada, em espaços improvisados e faz de forma voluntária, sem nenhuma remuneração pelo serviço que realiza, nenhuma ambição política ou em busca de projeção na sociedade. Faz com vocação. Vemos em Dr. Minus a verdade do que diz o versículo da Bíblia que eu citei. Ele recebeu o dom de Deus para ser médico e colocou seu conhecimento médico, sua vocação profissional e seu tempo disponível para servir ao próximo, promovendo a saúde para a população infantil em locais em que a assistência médica ocorre de forma precária. É com muita satisfação que parabenizo o doutor Francisco Alberto Micursi pela comenda professor Rodolfo Lopes da Silva. Finalizo parabenizando também os outros nossos médicos também contemplados, que foram meus professores no curso de medicina, doutor José Antônio de Almeida e doutora Maria Serra Fernandes, bem como vereadoras, senhora Camila Russo de Araújo Cabral, pelo recebimento da comenda amigo da medicina. Convidamos o presidente Dr. Marcos Jacome, junto com o Dr. Eduardo Jorge, para fazer a foto e aí para fazer a entrega da foto do homenageado Dr. Francisco Médico e Cursi. Gostaria também de registrar a presença da conselheira doutora Maria do Carmo Lopes de Mello, doutor Guaraci, doutora Zita e o doutor Gonzaga. Dando continuidade, vamos agora convidar o conselheiro doutor Marcos Jacome para apresentar o segundo homenageado da noite, o doutor José Bruno de Almeida. Sim, doutor Micursi para agradecimento.
Eu me perdi aqui quando fui assinar. Doutor Nicurso, por favor, venha fazer um agradecimento sobre a minha falta. Boa noite a todos e a todas. Saúdo a mesa em nome do excelentíssimo senhor presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte, Dr. Marcos Antônio Tavares Jacome da Costa Brito. Estendendo minhas saudações a todos os demais membros da mesa. Caso eu ultrapasse os 10 minutos, a culpa é do nome do presidente. Iniciar estas breves palavras, sem antes de tudo agradecer, seria no mínimo incorrer no lapso da ingratidão. Pois, como no início do filósofo grego Antístenes, a gratidão é a memória do coração. E por isso começo a agradecer a Deus pela vida, pela família, pelos amigos e pela profissão que Ele colocou em meu mundo e que hoje me proporciona este momento tão especial. Agradeço profundamente a minha família pela compreensão diante de tantas ausências e renúncias. Cada uma delas foi incluída pelo amor à medicina e, sobretudo, às crianças. Aquelas que me ensinaram o verdadeiro valor de servir, que me ensinaram o real significado do jargão que diz: a gratidão é dívida que não prescreve. Registro aqui meu insigne obrigado ao conselheiro Dr. Eduardo Jorge de Melo Hoff pela lembrança do meu. Fiquei verdadeiramente lisonjeado e honrado com essa indicação. Não poderia deixar de mencionar a doutora Maria José Aguiar, que tanto me ensinou e me concedeu a oportunidade de iniciar minha carreira de pediatra ao seu lado. Estendo esse agradecimento a todos que fizeram e fazem parte do Hospital Giselda Trigueiro, que por muitos anos foi a minha segunda casa. Ao longo dessa jornada, a inquietação, o desejo de fazer diferente e a capacidade de sonhar coletivamente sempre estiveram presentes em nossos valores e atitudes. E é nesse espírito que manifesto toda a minha gratulação aos alunos, aos que hoje são colegas e mais que colegas, amigos, e aos que ainda são alunos, mas que já os considero amigos. O meu carinho e reconhecimento. Reconhecimento de que podemos sonhar, acreditar e usar onde quer que estejamos. E mesmo que pareça impossível, seja no serviço público ou privado, e até mesmo nas relações pessoais cotidianas, é possível e preciso aventurar-se nos anseios, aspirações, desejos e ideias. Assim venho buscando aliar a teoria com a prática, conjugando com o ditado franciscano. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Sempre lembrando que não conseguimos sozinhos, mas com um trabalho coletivo, evidenciando o grupo, o conjunto. Nestas convivências fui aprendendo e compartilhando, sendo grato a todas as equipes às quais integrei, desde a minha graduação à formação, construída ao longo de mais de 30 anos de trabalho nos plantões, pronto-socorro, nas UTIs, enfermarias, estratégia de saúde da família,
SAP e outros serviços. A docência sempre fez parte do meu fazer profissional, ressaltando o acompanhamento de estudantes no GISEU, na prática clínica e nos vários projetos que foram concebidos e compartilhados com muito afeto, dedicação e carinho. Se esta quinta-feira, 16 de outubro, é tão especial, talvez vocês não possam prognosticar o quanto o dia de ontem, 15 de outubro, foi e é singularmente especial para mim, visto que ser congratulado como professor, ser chamado de mestre, é como se eu estivesse dando cumprimento a uma missão pré-acordada com o divino. É inenarrável. Foi com esse sentimento que nasceu a colônia divina, um espaço de respeito, carinho e atenção às pessoas que têm familiares, especialmente às crianças e adolescentes. Ali podemos exercitar o cuidado em sua forma mais plena, enxergando e compreendendo cada um com suas peculiaridades, dores, histórias e sentimentos. No entanto, não nos conformamos apenas com a colônia do divino. Movidos por novos desafios que alguns podemos chamar de loucura, idealizamos a criatura itinerante, um projeto mergulhado em amor, dedicação e resiliência. Já se passaram 7 anos, 65 edições e mais de 10 mil crianças atendidas. Muitos dos médicos voluntários que participam dessa jornada foram um dia nossos alunos, alguns deles agora pediatras. A todos vocês o meu mais sincero obrigado. É com as crianças, por vocês e com vocês que edifico esta homenagem. Concluo expressando meu sentimento mais sublime, a humildade. Recebo esta comida não como mérito pessoal, mas como reconhecimento coletivo, que também pertence a tantos colegas que fazem mais e melhor que eu e que ainda terão, com certeza, o prazer de viver este momento. Dividir esta noite com o doutor Bruno e a doutora Zélia Fernandes, professores que nos fazem sentir saudades dos tempos de faculdade. É uma honra e uma alegria indescritível. Peço vênia poética para invocar o sábio Gonzaguinha no trecho de poema canção que gosto muito. Ontem, um menino que brincava me falou. Que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Você, uma noite inesquecível, encerro dizendo muito obrigado. E que Deus, que a todos ilumina e guarda, continue nos abençoando hoje e sempre. Obrigado. Dando continuidade, vamos convidar agora o conselheiro presidente do Marcos Jacome para apresentar o segundo homenageado da noite, o doutor José Bruno de Almeida.
Uma boa noite, senhoras e senhores. Agora eu vou cumprimentar a mesa. Boa noite, a gente só está aqui, mas os conselheiros aqui presentes da diretoria, o Braga, o Gilmar, o Regiana, cansaram, está na luta cotidiana das dificuldades do nosso conselho, e as entidades médicas que na Semana do Médico se encontram mais uma vez. Várias oportunidades nós temos nesse período de comemorar o Dia do Médico. Para o Conselho, a comenda é essa oportunidade. Mas aqui eu salvo o nosso sindicato dos médicos em nome do seu presidente, também do doutor Leomar, vice-presidente que está aqui assistindo conosco. Uma entidade que tem passado por uma turbulência muito grande, convive com dificuldades extremas e que tem se mostrado muito aguerrido em suas lutas. Temos também aqui a satisfação de ter a Associação Médica do Rio Grande do Norte, premiou a medicina ontem com uma solenidade belíssima, e foram entregues encomendas também a entidades, a ex-presidentes. Tem uma programação para o mês que começou com uma corrida, teve uma festa, e no final do mês terá um fórum maravilhoso, cientificamente muito diversificado, e essa associação médica fazendo o seu papel de entregar para os médicos serviços importantes na parte científica, e o meu amigo Tamar seja muito bem-vindo em sua casa. O Teneg Gugel, meu amigo. O Teneg Gugel, ele preside a Academia de Medicina, sucedeu a doutora Selma Gerão, nossa conselheira, e hoje está no nível da Academia Nacional, né? A Federação das Academias, e hoje temos a satisfação de ter, fruto da academia, uma comentadora que receberá comida. Muita alegria, a Câmara Municipal aqui representada pela presidente da nossa Comissão de Saúde, que tem feito um trabalho muito importante em defesa dos cidadãos de Natal. Então, agora vou fazer uma saudação também muito peculiar aos conselheiros aqui presentes. Os nossos conselheiros, já citei que estão na mesa, mas vou saudar também a professora Ana Maria Oliveira Cruz, doutora Cleovida Mafaldo, doutor Luiz Eduardo, nosso ex-presidente, diretor também dessa casa, doutor Limão também, que faz parte da diretoria. Ele não vem para a mesa porque não gosta de convite, não, eu estarei aqui também. Doutor Eduardo fez a sua saudação belíssima ao nosso comentador Rodrigo Cursi. Doutora Kalina Cabral é a nossa conselheira nefrologista, que foi radiante. Doutora professora Maria Carlos Lopes, doutora Selma, que também vai fazer a saudação belíssima, que eu já sei que vai ser muito bonito. E também a nossa querida doutora Verônica, que vai fazer a saudação também a lei da medicina. Eu vou só ressaltar que dentre os presentes temos 10 comentadores que já passaram por isso, já receberam a comenda. Na mesa temos o doutor Braga, doutor Gilmar, doutora Ana Maria, doutora Maria do Carmo, doutor Luiz Eduardo, doutor João, doutor Mozart, ex-tesoureiro da casa, hoje retorna aqui na da nossa autarquia. Temos a doutora Selma Gerão, já é coordenadora, minha professora querida Zita Costa, e o outro nefrologista, Rivaldo Santos. Então, todos vocês, comendadores, a nossa saudação muito especial. Vocês já passaram por essa emoção, estão aqui revivendo o que passa no passado bem próximo, e isso é muito saudável a todos nós. Também faço saudação a alguns professores que eu vejo aqui, com muito orgulho de vocês, e guardo no meu coração aprendizado da medicina que a gente exerce com dignidade. Salve o professor de Figueira Araújo, professora Alva Araújo, doutora Emília, doutora Silvia,
Então, vocês todos também sintam-se recebidos com muito carinho e a presença de vocês engrandece muito esse momento. E agora eu vou falar de uma pessoa especial, Dr. José Bruno de Almeida, professor também, com muito orgulho de ser seu aluno. O professor José Bruno de Almeida nasceu no dia 8 de março de 50, no sítio Ilha, zona rural da cidade de Alexandria, que fica lá e fica lá na zona oeste, né, oeste. Ele nasceu numa casa simples, uma casa da pesquisa aí do Rio Grande do Norte, Paraíba. É o primogênito de uma prole de 4 filhos do casal Bruno Almeida e de Maria Raquel de Almeida. Seu pai, originalmente agricultor e depois comerciante, sua mãe do lar, rígida, mas muito amorosa e dedicada ao lar e ao bem-estar da família. O seu período escolar foi marcado por mudanças. Ele fez a parte inicial lá mesmo em Alexandria. Quando concluiu o ensino primário, teve que se mudar para Mossoró, em busca de estudo com mais recursos para complementar seu estudo. Em Mossoró, ele ficou na casa de estudantes, depois ele foi aprovado no exame de admissão e concluiu o ginásio no Colégio Diocesano Santa Luzia de Mossoró. Em 1975, todo mundo veio estudar no Colégio Estadual Pneu, escola na qual ele foi aluno na parte também do Teoria da Comunicação. Escritor, historiador, folclorista, então, um professor, não dá para esquecer não. Aqui concluiu o curso nacional e foi morar novamente em casa de estudantes, onde permaneceu até 1968. Em 1969 foi aprovado o curso de medicina. Nesse período, ele já demonstrava interesse e vocação pela docência, tornando-se professor do curso pré-vestibular do Hopkins, onde lecionava química. Estudava medicina de dia e de noite ensinava química para os estudantes pré-vestibular, lá no Hipócrates. Naquela época, o colégio Hipócrates gozava de grande prestígio na nossa sociedade. E ele estava acompanhado do professor Canuto, que era o dono do Hipócrates, e também era professor, e pela avaliação dos alunos, eram os 2 melhores professores, Canuto e o professor Bruno. Durante o curso de graduação, em 1972, teve aulas práticas e teóricas com médicos e enfermeiros americanos e brasileiros na área de neurologia na Vila Hospital Escola do Projeto Hope, um estimulante aprendizado. Ainda durante o curso, foi intelectualmente muito ativo, gostava muito de cinema, com muita manifestação das artes. Participou de um grupo de discussão crítica do cinema do Cine Clube Tirol, onde chegou a ser presidente por mais de uma gestão. Eram promovidas sessões e reuniões semanais para discutir filmes de arte previamente selecionados. Finalizou o curso de medicina em 1974, quando partiu para o Rio de Janeiro, a fim de realizar a sua residência médica em neurologia no Hospital das Ciências Portuguesa, e concluiu com ele sua residência em 1978. Foi contratado como professor auxiliar no Departamento de Medicina Clínica da UFRN em 1979 e conquistou o título de especialista da Sociedade Brasileira de Nefrologia em 1982. Contudo, ainda não necessitava por satisfeito e
1986, já constituiu uma vida profissional plenamente consolidada, sentiu necessidade de iniciar uma carreira acadêmica, tendo feito mestrado e doutorado na Escola de Medicina, no IFESP, e em seguida partiu para o seu pós-doutorado em pesquisa básica na divisão de nefrologia do General Hospital de Massachusetts, Harvard Medical School, sob a coordenação do Dr. Denis Aciero, e permaneceu por lá 3 anos, retornando ao Salão Potiguar, transformou o serviço de nefrologia em um ambiente estimulador, com relevante crescimento da especialidade no nosso estado. Em 1990, o Rio Grande do Norte tinha apenas 8 nefrologistas atendendo a nossa população completa de 2,5 milhões de habitantes. Atualmente, o Rio Grande do Norte dispõe de 73 nefrologistas para a população de 3 milhões e meio de habitantes, dos quais a grande maioria foram estimulados diretamente pelo Dr. para escolher essa especialidade. Além disso, outros nefrologistas oriundos da UFRN exercem atividade docente nos mais diversos estados do país. Sem dúvida, o cenário da nefrologia mudou substancialmente para melhor nessas 3 décadas. Tendo tido como mola propulsora para este fato a implantação feita por nosso aliado ao serviço de nefrologia e transplante renal no Hospital Universitário São Jorge. Este programa de transplante foi efetivado em 17 de março de 1998. A sua evolução é algo fantástico dos números. Em setembro de 2016, atingiu a marca de 500 transplantes. E mais recentemente, agora em setembro, já ultrapassamos a marca de 850 procedimentos. No início, o professor Bruno trouxe uma equipe da Escola Paulista de Medicina para ensinar a transplantar, abrindo assim as portas para os alunos, para os colegas, para o serviço e também para o Estado também. Iniciando uma nova fase da nefrologia molecular. Ele também se destacou como uma voz que defende a conscientização da nossa sociedade para a estimulação e doação. Vai ter um secador das fontes não ter o para como coordenador da equipe de transplante, transformou centenas de vidas de pacientes e familiares. Dá um exemplo de um paciente dele, um eletricista, Ricardo, 54 anos, que foi o primeiro a receber o livro da Secretaria de Transplantes. Ele fez a seguinte declaração em relação a todo mundo. É um profissional que se ligou ao Rio Grande do Norte por meio do seu conhecimento, trazendo melhorias para os pacientes renais. Eu entendo próprio. Outro importante legado foi a criação do programa de residência de nefrologia na UFRN. Como consequência do bom funcionamento, já foram formados 19 médicos nefrologistas que hoje ocupam o cargo de preceptoria, chefia de serviço da especialidade para o Rio Grande do Norte e também na Paraíba do Ceará. Certa vez, o próprio Dr. Bruno revelou, abre aspas, sei que tentei contribuir ao máximo para o ensino médico do Estado. Minha felicidade transborda quando vejo que fui responsável pela formação de muitos profissionais de hoje. Sua produção científica foi extensa e muito positiva. Feita de forma apenas resolvida, porque senão a gente não conseguiria sair daqui hoje. 25 trabalhos publicados em revistas científicos, 41 artigos publicados, 4 capítulos de livros também publicados, 104 apresentações de trabalhos científicos, e também um evento, ainda foi a primeira jornada de nutrição geral no Estado do Norte. Em 2020, o 20º Congresso Brasileiro de Nefrologia. São apenas alguns exemplos do estímulo que o Dr.
todo mundo fazia com a ciência. O professor Bruno teve em 26 de março desse ano, após 46 anos de docência, 46 anos de serviços prestados e bem prestados ao FRN, a sua seguida da comissão de professor da ativa. Ele, nessa época, já era professor titular. Recebeu várias homenagens de alunos, colegas de trabalho, pacientes, né? Sempre com mensagem de carinho e de agradecimento pela sua contribuição no ensino da medicina, simplicidade, dedicação, compromisso social e capacidade de liderança. Foram algumas palavras mais citadas por colegas e ex-alunos naquela ocasião. O Dr. Bruno também se dedicou, se destacou na iniciativa privada. Há 32 anos, com dois colegas, iniciou a atividade na nefroclínica, que cresceu bastante desde que o lado várias vezes local até chegar à saúde. E também, com necessidade de ampliação, hoje a nefroclínica tem uma expansão maior, vários locais do estado, e na clínica trabalha 20 nefrologistas. O grupo técnico hoje, né? E outras que a clínica se expandiu nesse nível. Chegando ao final, o doutor Bruno José Bruno de Almeida é um baluarte da nefrologia, exemplo na docência, na assistência e no planetismo. Sua trajetória exemplar marcada pelo compromisso com a educação, compromisso com o cuidado com os seus pacientes, continuará a inspirar todos aqueles que tiveram o privilégio de compartilhar o seu conhecimento e experiência. Todos esses feitos corroboram para que esta justa homenagem merecia homenagem ao nosso ilustre professor, que muito nos orgulha pelos serviços prestados em toda a medicina particular, com essa encomenda, Onofre Lopes da Silva, que também é professor. Esse mês de outubro nós comemoramos o dia do médico e também do dia do professor. Todos os professores presentes sintam-se parabenizados. Então, muito especial ao doutor Bruno Almeida. Que Deus o ilumine. Parabéns, novo vereador. Com a palavra, vamos agora ouvir o homenageado do Dr. José Bruno de Almeida. O doutor José Bruno de Almeida. Seu agradecimento. Boa noite a todas e a todos. Gostaria de saudar o Dr. Marcos Chagno, presidente do FRN, em nome dele, saudar todo o restante da
saudar a todos os meus colegas aqui presentes, tanto médicos, professores, as senhoras, a família, os senhores. Se não acreditam na emoção que eu estou tendo nesse momento. Eu sou uma pessoa extremamente tímida, chata, como a gente diz em inglês. Não sou acostumado a falar em público. O meu público são meus alunos. Neles, eu me considerava o rei. Com os meus pais, eu me sinto mais eficaz. E é por isso que eu recebi o que eu gostaria de falar aqui dentro dos 10 minutos que nos foi dados para agradecer. Antes de mais nada, antes de começar a ler, eu queria agradecer extremamente as palavras generosas do presidente Marcos Chapman, doutor Marcos Chapman, com a pensamento dele profissional. O professor Gilmar foi para sempre nas reuniões ele lembrava disso. Então, o professor Chapman, o doutor Chapman, foi meu aluno também, e aqui tem uns alunos homenageados também. Então, a professora Ana, minha colega professora, e então, o professor Céu, tem muitas pessoas ali. Eu me sinto em casa. Eu estou em casa, estou com a família, estou com os amigos e estou com os colegas, tanto mesmo como professores. Então, o que eu escrevi, eu vou ler para vocês, com extrema humildade, muita alegria e muita emoção que agradeço à diretoria e aos membros do Pleno do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte a generosa indicação para receber a distinguida e honrosa comenda do professor Onofre da Silva. Nesta fala de agradecimento, faço um breve relato da missão como médico e como professor de medicina. Pautei a minha vida profissional em dois eixos, um dedicado à prática da medicina e outro à atividade acadêmica. Ambos já haviam sido plena e conscientemente, sem nenhuma pressão familiar, definidos por mim mesmo muito cedo na alvorada dos meus primeiros estudos. Sou oriundo de uma família modesta, como o professor, como o doutor Marcos comentou, de hábitos singelos e muito trabalhadora. Da cidade de Alexandria, do Rio Grande do Norte. Morei em casa de estudante. Meu ensino médio foi em escola pública, no colégio estadual, Patinho do Norte e Grandense. O curso de medicina na Universidade do Rio Grande do Norte, a residência médica, como foi comentado, na Escola de Medicina Portuguesa do Rio de Janeiro, e a pós-graduação na Escola Paulista de Medicina. Atualmente fiz um pós-doutorado em pesquisa básica durante 3 anos no Massachusetts General Hospital. Nunca coloquei a vaidade acima da minha missão, como médico e como professor. O objetivo do meu trabalho seja focado no paciente, ansioso pela cura, o alívio de sua enfermidade, seja ele dirigido ao estudante de medicina, médico residente e ou pós-graduando, apto por saberes, competências e atividades da área da medicina, sempre foi motivo para minha plena atenção e dedicação. Para atender esse objetivo, procurei ser muito atencioso, resolutivo e ético, como primeiro, bem como guia, roteiro e compartilhamento de conhecimentos com o segundo. Eu acredito, como o Marcos comentou, que eu acho que eu servi de modelo e de guia para muitos nefrologistas hoje que estão na prática médica aqui no nosso estado. Após 50 anos de exercício
da medicina com muito entusiasmo, dedicação, respeito e atenção ao paciente, sempre pautado pela ética médica. 46 anos como professor de medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, recentemente aposentado, sinto-me realizado. Tenho consciência que sou motivo de orgulho para toda a minha família. Alguns aqui presentes, outros ausentes, como os pais, que sempre estiveram do meu lado, ao meu lado, nessa jornada dura, nem sempre prazerosa, que é o exercício da medicina. A minha trajetória profissional na área médica e acadêmica foi marcada por percalços, obstáculos e emoções. Entretanto, mantive foco nos meus objetivos profissionais até alcançá-los com sucesso. Tenho uma ampla convicção otimista do exercício da medicina moderna. Desde nossas escolas de medicina públicas e privadas consigo manter um nível de excelência. O médico moderno não deve ter medo de recursos da inteligência artificial. Pelo contrário, deve ter como aliada na facilitação do trabalho exaustivo de nossa profissão. Na pesquisa básica, clínica e clínica, ela já tem um papel complementar para os alunos, auxiliando na interpretação das interações complexas da fisiologia, da fisiopatologia, da patologia e da imaginologia. Os grandes bancos de dados das ciências médicas, criados e expandidos ao longo de décadas, hoje são um alimento da IA, para tornar os avanços científicos mais velozes e eficazes, contribuindo de forma considerável na melhora da atenção à saúde da população mundial. Entretanto, o mundo das interações sociais e afetivas reais não pode ser substituído por completo pelo mundo das interações apenas virtuais. Elas foram importantes durante o período recente da nossa história, mas também foram causas de adoecimento psíquico e muitas vezes físico. Não há mundo virtual sem mundo real. A relação médico-paciente presencial ainda é essencial para a cura e redução do sofrimento induzido por doenças. Para me manter relevante durante as 5 décadas de exercício da medicina, incluindo os grandes avanços da ciência médica na minha prática médica, no ensino da medicina. Acredito em contribuir, sempre que alcançável, para o bem-estar de meus pacientes e para a realização dos meus alunos. Sinto-me extremamente honrado com essa elevada distinção, comenda professor Onofre Abju, concedido pelo Conselho da Medicina do Rio Grande do Norte. Dedico essa homenagem aos meus familiares que me apoiaram durante toda a minha trajetória profissional, aceitando as ausências, e aos colegas médicos e professores parceiros de uma vida com que compartilhei a maior parte da minha atividade na medicina e na academia, nos bons tempos e naqueles adversos. Recentemente, em conversa informal com um familiar médico, ex-tesoureiro dessa instituição, durante uma celebração da última turma concluinte da curso de medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na qual fui homenageado com o nome da turma, que muito me honrou. Nós questionamos se tivesse de decidir novamente qual profissão gostaríamos de treinar, concordamos que faríamos a mesma escolha profissional, ser médico com muita satisfação. Novamente e sempre novamente. Esse momento não é uma despedida profissional. Enquanto Deus me conceder saúde, disposição e prazer em exercer os 2 eixos profissionais que avancei, continuarei dando a minha contribuição profissional, embora de forma comedida, para me dedicar mais à família e à leitura e a apreciar mais filmes com conteúdo reflexivo e artístico. Há longo tempo atrás, ainda com a chama do interesse e tempo para dedicar ao estudo do cinema como forma de arte e a leitura de clássicos da literatura brasileira e portuguesa, fui apresentar os trabalhos do poeta português Fernando Pessoa e seus vários heterónimos. Ao escrever esse agradecimento, fui consultar o que tinha escrito como no prefácio da minha tese de doutorado.
E lá estava na minha tese de trato, coloquei em prefação frase Fernando Pessoa, sou veterano do texto chamado Renato Soares, e publicado como fragmento do livro Desassossego, que aqui reproduz uma coisa, entre aspas, só coisa de maravilha mais que a estupidez com que a maioria dos homens ou seres humanos vive a sua vida. É a inteligência que há nessa estupidez. Fecha aspas. Hoje questiono se essa reflexão filosófica ainda faz sentido. Espero que a humanidade se afaste do abismo iminente e possa corrigir sua trajetória, tornando esse mundo conturbado, violento e tolhido em um mundo mais saudável e solitário. Assim encerro a minha fala, agradecendo mais uma vez a diretoria do Premier pela extrema generosidade em conceder a comenda do professor Onofre Lopes da Silva. Nunca é tarde para lembrar que fiz parte por 46 anos da Casa de Onofre, como o professor Gilmar geralmente gosta de citar. E a Deus gostaria de agradecer por nos permitir compartilhar minhas emoções com nossos pais, amigos e amigas, meus grandes familiares, nesse dia tão especial e específico de vida profissional. Um grande abraço a todos e a todas, e que a graça divina nos mantenha sóbrios, solidários e felizes. Muito obrigado. Convidamos a conselheira doutora Salva Maria Vicente Jerônimo para apresentar o terceiro homenageado da noite, a doutora Maria Zélia Fernandes. Boa noite a todos. Eu saúdo a mesa em nome do nosso presidente. Saúdo também o público aqui presente, os familiares, os colegas. Realmente é uma noite de gratidão. Essa comenda, a comenda do professor Onofre Lopes, conforme já foi colocado, é uma honraria que é concedida anualmente pelo Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte. Ela representa o reconhecimento aos profissionais que contribuíram significantemente para a medicina do nosso estado e também para o nosso país. Nós temos dois grandes médicos aqui já homenageados, que mostram que o impacto não é apenas no nosso estado. Essa comenda mantém viva a memória do fundador da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e do CREMER. E também mantém viva a memória do grande médico que foi o Dr. Onofre. E ela cria novas memórias ao reconhecer e homenagear os escolhidos de cada ano. Conforme já nomeados, nós temos hoje a doutora Maria Zélia, doutor José Bruno Almeida, doutor Francisco Américo e a vereadora, a senhora Camila de Araújo Cabral, que vai receber a comenda Amigo da Medicina pela sua contribuição em lutar por condições de trabalho dos médicos mais adequadas, consequentemente, para a nossa população. Este ano, o CREMER também teve um gesto de um profundo simbolismo, que foi a plastinação do coração do professor Onofre. Remetendo à frase colocada anteriormente, que a gratidão é a memória do coração. E essa frase eu gosto muito, eu fiquei contente de ter sido colocada anteriormente, porque ela expressa uma verdade, que a gratidão genuína ela não se resume unicamente num ato racional. Ela vive em nossa memória afetiva, em nosso coração. Essa lição de gratidão, ela se conecta, de certa forma, às palavras do nosso novo Papa Leão XIV, e
de forma quase diuturna, coloca o ponto importante da gratidão, da fraternidade e da ciência como instrumento de bem. Inclusive, homenageou o trabalho médico e a necessidade que haja respeito à profissão médica. Hoje sabemos que o ambiente que vivemos pode influenciar grandemente a forma como nós somos. Nós temos conhecimento hoje das modificações que ocorrem a nível de DNA. Eu, obviamente, como pesquisadora, teria que colocar o nome de DNA, mas que pode impactar como reagimos, como sentimos e como vivemos. Assim, precisamos criar e proteger ambientes saudáveis, físicos, sociais e emocionais, para que todos tenham oportunidades reais de crescimento e bem-estar. É com espírito que hoje estamos aqui para agradecer ao professor Onofre Lopes pelo que ele fez pelo nosso estado, com a autora da comenda que leva o seu nome, a pessoas que contribuíram com o cuidado de outros. Doutor Onofre foi uma pessoa de origem humilde, filho de agricultor comum dos colegas que apresentados anteriormente, com raízes africanas, ia completar 118 anos este ano, e que superou obstáculos e construiu um legado transformador para o nosso estado e para o nosso país. Ele nunca foi vítima, ele nunca se sentiu vítima, mas protagonista da estrada que ele percorreu. O resultado do seu trabalho foi verdadeiro vetor de inclusão social. Somente na área médica, dominada como estimativa, a nossa universidade pública já formou mais de 8 mil médicos, impactando direta e indiretamente milhares de vidas. Neste mesmo espírito de gratidão, tenho a honra de apresentar uma das homenageadas da Comenda Onofre Lopes 2025, a professora doutora Maria Zélia Fernandes, minha querida professora, minha querida amiga. Doutora Zélia nasceu na Fazenda Pilar, no município de Paulo Sérgio, também no Alto Oeste, né? O Oeste hoje ele está como expoente, né? Filha do senhor Antônio Fernandes de Oliveira, senhor doutor. Seu doutor viveu, acho que 102 anos, e de Dona Maria Lopes Fernandes, carinhosamente chamada Laíra. A doutora Zélia é a 10ª entre 13 irmãos. 3 estão presentes aqui, a doutora Joaquina, Berta, estão presentes aqui, outros, infelizmente, já partiram e tem sobrinhos aqui presentes. Assim como o doutor Onofre, isso é um papel importante que eu gostaria de chamar a atenção, o doutor Zélia também vem com a família com raízes rurais, como o doutor Bruno, marcado pelo esforço coletivo de seus membros. Desde cedo, a doutora Zélia enfrentou os desafios impostos pela vida. Um momento de dor foi quando seu pai perdeu a visão de um dos olhos, provavelmente devido à glaucoma, na década de 50. E precisou se afastar da agricultura e passou a trabalhar no comércio. Então, paralelo à vida do Bruno. A partir daí, os filhos passaram a conciliar trabalho e estudo. Estudo era determinante para a sua família. Experiência que voltou à trajetória da doutora Zélia. Em 51, a família se mudou para Natal e ela estudou em escolas públicas. A escola municipal, modelo, o colégio de textura e o ateliê. Então, vejam a importância de uma escola pública de qualidade. Em 68, ela foi aprovada no vestibular para o curso de medicina da UFRN. Mas desde o início eu me perguntei o que motivou a medicina. Ela disse: eu queria ensinar e eu queria cuidar das pessoas. Ela demonstrou sempre paixão pelo ensino e durante a graduação ela foi aprovada em concurso para a Secretaria de Educação e lecionou Química no Colégio Estadual Winston Churchill aqui em cima, onde eu também estudei o meu ginásio e o meu colegial. Enquanto professora do curso e, obviamente, como aluna de medicina,
ela inspirou dezenas de alunos para fazerem também medicina. E é impressionante que o Colégio Churchill tinha mais de 70% de aprovação em medicina ou engenharia, que eram as profissões mais queridas daquele período. Então, após se formar, ela fez residência em hematologia pediátrica, em hematologia em pediatria e hematologia pediátrica, subsequentemente, no Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro. De volta a Natal, iniciou sua carreira docente na UFRN, atuando na pediatria, clínica médica e hematologia. Doutora Zé é impressionante. Ela tinha 20 horas na pediatria e 20 horas na hematologia. Com isso, ela viu duas grandes vocações de sua vida, a medicina e o magistério. Exerceu também a atividade como conselheira do CREMEN e é membro da Academia de Medicina do Rio Grande do Norte. Outra contribuição fundamental para o nosso Estado foi a consolidação no Hospital Infantil Guará de Santiago do Núcleo de Oncologia Pediátrica, que hoje leva o nome de Dona Nazinha Lamartine. A doutora Zélia mudou a história da oncologia pediátrica do Rio Grande do Norte. Quando ela chegou no Rio Grande do Norte, basicamente existiam uma ou duas drogas para tratar as crianças e ela paulatinamente, de forma cuidadosa, foi montando o serviço. A doutora Zélia tem tido uma vida dedicada ao cuidado do próximo e ao ensino. E eu tenho algumas memórias pessoais do doutora Zélia. A doutora Zélia e a doutora Joaquina, também que está presente, era colega de turma da minha tia e ela era estudante de medicina e eu era pequena. Ela morava na Oritomeira, próximo onde nós morávamos, em frente a um belo parque de mangueiras, né? E mais tarde, ela era colega de turma da minha tia, Edith Germano, né? Eu a conheci dentro do gigante, né? Paulatinamente se transformando no gigante na medicina potiguar. Mais tarde, eu, como médica, eu fazia muita pesquisa de campo e a doutora Zélia era meu esteio, principalmente quando encontrava as crianças com anemia, aí elas foram megalia, aí está esclarecer, a doutora Zélia sempre pronta a fazer avaliação clínica, fazer mielograma, internar e tratar. Nunca houve hora para a doutora Zélia, ela sempre estava presente quando necessário, numa urgência pediátrica. Sempre disponível, sempre disposta a aliviar a dor, o adoecimento, tanto do paciente quanto da família. A doutora Zélia também é uma pesquisadora e empreendedora. Tive a honra de orientá-la no doutorado quando ela revisou a casuística do perfil de crianças tratadas de câncer no Rio Grande do Norte. Ela viu mais de 2.000 crianças quando ela fez a tese de doutorado e mostrou como o perfil da doença mudou no estado do Rio Grande do Norte à medida que o país se transformava. Então, no início, as doenças eram muito semelhantes, os tipos de tumores eram muito parecidos com os da África. Mas, paulatinamente, foram mudando e ficou meio que encontra no Ocidente. 60%, 64% dos tumores que ela tratava eram de origem hematopoética e 35% não hematopoética. Além do serviço de oncologia do Hospital Infantil, a doutora Zélia também teve papel fundamental na consolidação do núcleo de hematologia da UFRN, ao lado de profissionais como a doutora Linete, doutor saudoso e doutor Nildo Alves, colegas bioquímicos e outros colegas da saúde. Juntos, aquele serviço iniciou um ciclo virtuoso de cuidado das doenças hematológicas e alta qualidade de sangue para transfusão. Por mais de 45 anos, atuou como docente na pediatria, enfrentando os grandes desafios da saúde infantil, como infecções, desnutrição e alta mortalidade infantil, quando ela iniciou sua carreira. Foi e continua sendo um bastião de resistência e cuidado que ajudou a salvar milhares de vidas. É também uma empresária de sucesso, fundadora de unidades como a Envolvida e o Instituto de Oncomatologia.
Sua vida interior é moldada pela religiosidade e espiritualidade. Quando jovem, aos 16 anos, chegou a pensar em ser freira, mas o desejo de ser professora e a necessidade de ajudar financeiramente a família a levar a medicina. Tinha também parentes já médicos. Sua religiosidade permanece até hoje. Vive a fé não nas aparências, nem apenas na frequência à igreja, mas em sua prática diária, na forma como trata o próximo, como cuida do próximo. Doutora Zélia é o exemplo vivo de que a medicina vai muito além da técnica. É entrega, empatia, escuta, sabedoria e, acima de tudo, gratidão. Gratidão pela vida, gratidão pelos médicos, pelos pacientes e pelas novas gerações. A comenta Onofre Lopes, que hoje é referida, é mais do que justo, é necessário para reconhecer essa longa dedicação à medicina. Reconhece não apenas a sua trajetória pessoal, mas o impacto coletivo e duradouro que ela gerou e continua gerando na medicina do Estado do Rio Grande do Norte. Ao ser perguntada sobre o significado de receber esta comenda, doutora Zélia respondeu: é uma honra e eu a divido com meus colegas e com os meus pacientes, os que estão vivos e os que infelizmente partiram. E, finalmente, eu perguntei qual mensagem eu gostaria de deixar aos jovens médicos e estudantes. Ela disse: estudem, tenham foco, trabalhem. O retorno virá, com dignidade e com qualidade. Medicina não é apenas financeiro, mas o cuidado e o respeito para com as pessoas. Doutora Zélia, nossa eterna mestre, receba a nossa mais profunda admiração, respeito e gratidão por uma vida dedicada à medicina e ao bem comum. Muito obrigada. Convidamos agora o doutor Marco Jacome, a doutora Selma Jerônimo e o doutor Gutenberg Gel, que é presidente da academia, para fazer a foto e a entrega da comenda à doutora Maria Zélia Fernandes. Dando continuidade à solenidade de celebração pelo Dia do Médico, o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte criou, através da resolução número 001/2015, a comenda Amigo da Medicina. A comenda, em sua oitava edição, doutor Gutenberg fala também? Certo. Vamos passar agora para o presidente da academia e depois o doutor Zélia. Boa noite a todos. Eu sou o presidente da academia e estou quebrando o protocolo. Eu acho que eu faço isso na academia, pedir permissão ao presidente do Senado para quebrar o protocolo. Eu tinha que falar algumas palavras para a professora Zélia. Eu cheguei em Natal, aqui pensou o programa que fizeram o mediação, que fazia sexo nas criancinhas. E a professora Zélia, ela me contou
convidou o seu Vasculado a fazer lá no infantil os acessos para as crianças antropológicas, já que só tinha um colega que fazia, que era o antigo, né, que fazia todo o Rio Grande do Norte, e a gente começou a fazer. Assim, e essa professora, essa colega de academia, de 1,5 m, ninguém sabe a grandiosidade do coração que ela tem. Porque assim, é algo indescritível. Então, eu queria lembrar, agradecer por fazer parte dessa comemoração dela, como presidente da academia, como colega médico, como ex-aluno, e que vocês, alunos que estão aí atrás, aprendam, porque essa noite é uma noite que nunca mais se esquecer. Obrigado. Doutora Zé, eu vou buscar aqui para pedir perdão, que eu coloquei a senhora vai agradecer aqui. Boa noite a todos. É uma noite de ação de graças ao céu pelo brilho de tantos colegas e de uma solenidade tão linda. Meu agradecimento ao CRM, na pessoa do seu presidente, Dr. Marco Giacomo, aos colegas que indicaram meu nome para essa comenda, não é? Então, cumprimento a todos os representantes da mesa, ao Pico Gutenberg, e ao digníssimo Dr. Onofre Lopes da Silva, todas as laudes possíveis por sua luta pela UFRN, tornando-a federal e doando ensino gratuito de qualidade, não só ao curso de medicina, mas aos demais cursos da UFRN. A ele nossa gratidão. Tivemos estudos gratuitos, não é? Hoje, quantas gerações, 8.000 alunos já passaram pelo curso de medicina. Essa qualidade da UFRN não é só no curso de medicina, nos demais cursos da instituição. Partilho essa comenda com todos os colegas médicos, com os quais trabalhamos sempre em harmonia, principalmente o grupo da pediatria e da clínica médica da hematologia. Então, trabalhamos sempre com essa partilha, essa doação. E, aproveitando o momento, também agradeço ao Dr. Gutenberg, dos confrades da nossa amada Academia de Medicina, na pessoa do Dr. Gutenberg Rugel. Agradeço à doutora Selma, minha madrinha dessa noite, querida amiga, irmã e sobrinha do coração. Ela sempre sabe disso. Nós conheci Selma, estudando no segundo grau, mas lá já começamos uma grande amizade. Aos estudantes de medicina, que durante 45 anos dividimos com eles saberes de duas disciplinas, da hematologia e da pediatria. E aqui homenageio em memória o professor Heriberto Bezerra e o nosso amigo, o professor Dr. Ney Fonseca, mentores das minhas especializações, porque eu fiz pediatria e depois com hematologia. Partilho também com o Hospital Infantil Varela Santiago, que fez agora 108 anos de fundação, sendo referência da pediatria no Estado, tendo na pessoa do seu diretor, do Paulo Xavier, um desbravador, fazendo crescer e prosperar com recursos do SUS. Então, é a nossa casa, é onde a gente divide toda a vida há tantos anos. Aos pequenos pacientes, o motivo maior do meu trabalho, em prol da cura, que a doutora Selma já falou, e de uma vida digna. As mães desses pequenos pacientes que chegam desiludidas e saem cheias de esperança, porque há perspectiva de cura no tratamento. Finalmente, partilho com minha família
os meus 2 irmãos médicos, Eimar, que foi professor da UFRN, e Joaquina, minha colega de turma aqui presente. Partilho também com amigas e irmãs. Todos os colegas são queridos, mas existem grupos que ficaram, né, nessa lembrança do ensino, da partilha. Doutora Dalva Araújo, doutora Zita Rocha, doutora Gorete Lins e doutora Selma, sempre minha madrinha nas apresentações e minha orientadora no doutorado. Finalmente, eu agradeço aos sobrinhos, à família grande, como Selma falou, 13 irmãos, nos quais hoje eu já tenho 4 sobrinhos netos médicos. Então, uma alegria muito grande para essa avó. Espero que todo avanço tecnológico do mundo atual não altere, jamais altere a condição humana da medicina. Temos que ter muito cuidado com isso, porque a ciência, o mundo, é um avanço, a inteligência artificial está dominando o mundo. Então, a medicina jamais pode abandonar a sua condição humana e de ciência e arte. Então, muito obrigada a todos vocês, gratidão da grande palavra desta noite. Obrigada. Dando continuidade à solenidade de celebração pelo Dia do Médico, o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte criou, através da resolução número 001/2015, a Comenda Livro da Medicina. A comenda, em sua 8ª edição, é otorgada anualmente ao profissional que, na sua área de atuação, tenha colaborado para a boa prática da medicina e pelo menos de vida da assistência à saúde da população. Este ano, a vereadora Camila Araújo Cabral foi escolhida para receber a homenagem. Convidamos a conselheira doutora Verônica de Souza Flávio para fazer a apresentação do homenageado. Boa noite a todos. Boa noite ao Dr. Marcos Japa, presidente do Conselho Regional de Medicina. Boa noite aos demais integrantes da mesa. Boa noite, colegas, conselheiros. Boa noite, familiares. Senhoras e senhores, é com grande satisfação que apresento a homenageada deste momento, desta noite, com a medalha Amigo da Medicina, uma honraria concedida pelo Conselho Regional de Medicina em reconhecimento a personalidades que, por sua atuação pública, contribuem significativamente para a valorização da saúde e da medicina em nossa sociedade. Nesta noite, homenageamos uma mulher cuja trajetória política e pessoal se alinha com os valores da responsabilidade social, da proteção à vida e do compromisso com os mais vulneráveis. A vereadora Camila Rose Araújo Cabral nasceu em 26 de novembro de 1988, em Natal. É vereadora pelo Partido União Brasil, atualmente em seu 2º mandato. Cristã, evangélica, casada e mãe de 2 filhos. É bacharel em Direito, formada pela Universidade Paulista em março de 2019. Tem pós-graduação em Direito Médico, área que conecta sua formação jurídica à sua visível atuação em temas ligados
Sua história política tem raízes firmes na defesa da família, da infância, da fé. Antes de assumir uma cadeira na Câmara Municipal de Natal, ela dedicou-se por mais de 10 anos à causa, à proteção da infância, atuando como conselheira tutelar na zona oeste da capital e presidindo o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Essas experiências moldaram a vereadora Camila Araújo como uma voz incansável na garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. Ela foi eleita pela primeira vez em 2020. Foi reeleita em 2024 com expressiva votação. Camila Araújo consolidou-se como a mulher conservadora mais votada da capital potiguar, tornando-se uma das principais lideranças do segmento evangélico e conservador de Natal. Na Câmara Municipal, ela preside a Comissão de Saúde e integra comissões estratégicas como a defesa do consumidor e a de Constituição e Justiça. Sua atuação parlamentar se destaca pela liderança em iniciativas fundamentais, como a criação da Frente Parlamentar de Apoio aos Conselhos Tutelares e ao Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente. E também a Frente Parlamentar de Enfrentamento ao Câncer e apoio aos pacientes oncológicos. Iniciativas que reforçam seu comprometimento com a saúde pública e a dignidade humana. Com firmeza, sensibilidade e princípios bem definidos, a vereadora Camila Araújo é hoje uma referência na defesa de pautas que unem a fé, a ética e a responsabilidade pública. Por sua contribuição à saúde e à valorização do profissional médico e à construção de políticas públicas voltadas ao bem comum, o Conselho Regional de Medicina tem a honra de entregar a ela a medalha Amigo da Medicina. Muito obrigada, vereadora Camila, por sua dedicação à vida, à saúde, à ética e à justiça social. Para a entrega da comenda Amigo da Medicina, convidamos a vereadora Camila Araújo para receber das mãos do Dr. Marco Jacome, do Dr. Itamar Oliveira, da doutora Giana Escócia e a doutora Carolina de Souza Vale. Convidamos a vereadora Camila Araújo para fazer o uso da palavra. Boa noite a todos. Está difícil controlar a emoção. E
a imensa gratidão por esta noite tão especial e, sem dúvidas alguma, muito marcante na minha vida. Quero iniciar cumprimentando este dispositivo, este seleto dispositivo, na pessoa do presidente, do meu caro amigo, do Marcos Jaco, cumprimentando também a Sociedade Médica, a Academia de Medicina, cumprimentando os demais diretores do CANEB e o presidente do Sindicato dos Médicos, Dr. Geraldo Ferreira, cumprimentando aqui também a doutora Zita, meu filho primogênito já com 18 anos, José, teve a honra de passar pelas mãos de Vossa Senhoria e graças a Deus está bem de saúde. Cumprimentar aqui a doutora Maria do Carmo, a doutora Ana, a doutora Aliane e tantos rostos conhecidos, né? E uma honra tão grande já sendo homenageada junto com o doutor José Bruno, doutor Francisco Micus e doutora Maria Zélia. Uma história, um legado que nos causa, doutor Manuel, muita emoção. Agradecer imensamente a doutora Verônica pela lembrança do nome, por apresentá-lo e pela aprovação de todos os distintos que compõem este egrégio Conselho Regional de Medicina. Aqui foi historiado um resumo de minha vida. Hoje estou com 36 anos de idade. Enquanto a doutora Verônica fazia uma leitura, eu fazia uma rebobinava a fita da minha história e cheguei à minha infância. Inspirada da minha tia Maria Glória de Pereira, chefe do setor grau do risco da maternidade e escola Januário Cid, como enfermeira, e admirava muito a saúde, a medicina, a enfermagem, e isso me inspirava em ver uma profissional pautada na ética, em que dedicava sua vida quase 24 horas dentro de uma maternidade só. Outro algo que me causava muita emoção era ver aqueles navios pichados, que ficavam ali no porto. Na minha infância, nós não tínhamos a Ponte Milton na Barra, e meu pai, aos domingos, levava os eu, meus irmãos e minha mãe para irmos à Praia do Rei e terminávamos este passeio na Praia da Arelinha. E para fazermos essa travessia era através de uma balsa. E eu ficava admirada de ver aqueles navios, doutor Geraldo Ferreira, tão grandes, tão lotados de contêineres, e a minha dúvida aos 7 anos de idade era como é que o negócio daquele não afundava. E um dia meu pai perguntou: minha filha, o que você quer fazer quando crescer? E eu estava lembrando. Eu digo muito que eu dizia que queria ser oficial da Marinha do Brasil, mas tem uma vírgula nisso. Você fala, eu quero ser médico oficial da Marinha do Brasil. E olha só que coisa intrigante. Questão de menina, Deus vai traçando os desejos que Ele quer, o propósito que Ele quer nas nossas vidas, mas hoje Ele vem dizer que o sonho de menina daquela criança se realizou na forma de uma homenagem. Eu fui agraciada pela comida de mérito amiga da Marinha e logo em seguida depois a do mérito Tamandaré, que é patrono da Marinha do Brasil. Jamais esperava por isso. E isso nasceu oriundo de um mandato de vereador. E só foi possível pela insistência, pela coragem, pelo convite, pelo meu esposo Manuel Eduardo, que enxergou em mim qualidades que nem eu mesma sabia que tinha. Até pelas escolhas equivocadas da minha adolescência e da minha juventude. Eu tive uma adolescência muito complicada. Eu passei por caminhos muito tortuosos. E se olhássemos para trás do Antônio Jacob, poderíamos dizer assim: não, é impossível, ela jamais estaria aqui. Mas para dizer que enquanto a vida é esperança, e pessoas boas sempre são encontradas por outras pessoas melhores ainda. E esse caminho de encontros vão nos tornando pessoas cada vez melhores. E foi isso que aconteceu na minha vida.
Deus foi trilhando caminhos e me apresentando pessoas boas e me colocando em lugares bons. E eu louvo a Deus por tudo isso. Toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor. E em 2010 entrei no Conselho Tutelar da região oeste de Natal. A região é composta por 10 bairros, estes os mais periféricos desta cidade, que enfrentam problemas difíceis como adolescentes, crianças envolvidos em contexto de drogadição, exploração sexual, exploração infantil, situações tão adversas, mas fiquei 10 anos ligando esta trincheira. E isso foi para fortalecer o que podemos dizer os meus lombos, para chegar no lugar que o propósito dos céus queria que eu estivesse. Também presidindo o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, por onde eu fiquei 2 anos, ali pude entender como é que se aplica a política pública do Estatuto da Criança e do Adolescente. E também os direitos fundamentais das cláusulas pétreas, que são inerentes à pessoa humana, que estão lá bem fundamentados no artigo 5º da nossa Constituição Federal. Ao estudar estas leis, me descobri em direito. E aí entrei para a academia de direito, com 2 filhos, já José e João, e uma labuta tremenda que era o conselho tutelar. Só tinha hora para sair de casa e não sabia que horas retornava ou se ao menos conseguia retornar. Devido a esse trabalho, que é tão difícil, do conselho tutelar, que é uma missão muito distinta, que este tem que estar em todas as esferas da sociedade, lutando por todos os direitos que são inerentes à pessoa humana, e isso fazia com muito afinco e com muita paixão. E ao chegar na Câmara Municipal, no ano de 2021, enfrentávamos aquele cenário terrível da pandemia, e fui convidada pelos edis para fazer parte da Comissão de Saúde, devido a uma pós-graduação em Direito Médico. Cursando a pós-graduação em Direito Médico, eu conheci o Dr. Gustavo Xavier, nosso eterno cardiologista Dr. Edinho, que nos deixou de maneira tão repentina, causa saudades até hoje de nossos corações. Um amigo, convivi pouco, 2 anos, mas era um grande homem e um grande médico cardiologista. E também o Dr. Marcos, que faz parte deste grande conceito, deste remédio. E ali, com esta pós-graduação, conhecendo profundamente o SUS, a medicina na sua parte ética, da bioética, pautada no juramento de Hipócrates, que está mais fulcrado na ética, ao entrar nas residências seres cegos, ao ouvir o segredo seres surdo, porque o que importa para mim é a vida daquele cidadão que está comigo. E esse juramento fez com que eu me apaixonasse pela saúde, pelo Sistema Único de Saúde, Sistema Universal de Saúde, e pela medicina. E como membro da Comissão de Saúde, estou há 5 anos, e este ano especificamente como presidente da Comissão de Saúde. E ao entrar nas unidades básicas de saúde, nas unidades de estratégia da saúde, nos hospitais, nos equipamentos de média e alta complexidade, e também nas unidades de pronto atendimento, fui estudando em muitos percalços. Na academia, nos livros, das universidades, não é dito o tamanho da dificuldade que é enfrentada na luta no dia a dia. O médico é treinado para salvar vidas. O médico ele dedica anos de seus estudos, anos de sua vida nos estudos, de como aplicar a ciência para salvar a vida. Mas quando ele vai trabalhar na luta no dia a dia, no território, falta equipamentos que possam instrumentalizar isso. E isso, às vezes, causa um sentimento de impotência muito grande. E a gente encontra isso no serviço público. 70% do orçamento público é para a saúde, e ainda não é o suficiente. E nós não queremos falar aqui das doenças, nós queremos falar da vida, então nós precisamos investir na prevenção à doença. E a cura sem sequela, que é o maior sonho de qualquer médico, salvar vida e curas sem sequela.
Mas quando nós entramos no mundo da oncologia, nós entendemos que a maior dificuldade é a cura sem a sequela. Principalmente porque o sistema, muitas das vezes, não permite que, em tempo hábil, cidadãos tenham acesso à saúde. Cidadãos tenham acesso aos exames de média e alta complexidade para se fechar diagnóstico. E nesse caminho, nesse trajecto, eu estarei com a história do senhor Cebola, um agricultor, houve fortes dores na sua coluna que dificultavam andar, foi aos médicos ortopedistas que podia, gastou o que tinha, 2 anos se passaram e ele não descobriu. Bico de papagaio, artrose, artrite, enfim, ainda me diz. Para terminar a história de seu Cebola, ele foi acometido de um sarcoma ósseo em estado muito avançado. Mas ele não se entristeceu, senhores. Ele agradeceu a Deus no recurso, porque ele sabia o que ele tinha. E começou uma luta terrível contra este mal. E isso me causou espanto, doutora Rita. Que saúde pública é essa? Eu preciso descobrir. Eu preciso acabar com as próprias mãos para entender o que é isso. Aí nós ficamos à frente parlamentar de enfrentamento ao câncer e apoio à população oncológica. E é este meu trabalho como uma simples edil, com muita humildade, exercendo ali na Câmara Municipal, o meu segundo mandato de vereador, defendendo a medicina, defendendo a saúde, até porque eu entendo que os senhores médicos é a bola precursora desse sistema gigante que nós temos, que é esse plano de saúde universal que nós temos. E, paralelo a isso, precisamos fortalecer todos os profissionais de saúde, enfermeiros, auxiliares, técnicos, enfim, todos esses que preenchem este arcabouço gigante, que é a saúde pública. Então, senhores, sempre que precisarem, estou à disposição. O Dr. Geraldo tem travado uma luta muito grande pela dignidade dos médicos, pela moralidade da contratação destes profissionais. E, em momento algum, eu tenho me furtado deste debate, porque eu sei que ele é importante. Nós precisamos fortalecer a medicina. A medicina fortalecida, a sociedade está também protegida no sentido de promover vida, promover saúde à nossa população, promover a garantia do direito do nascituro desde a sua concepção. O nascituro que tem prerrogativas que estão no nosso Código Civil Brasileiro, no seu artigo 2º, mas que, de forma ideológica, muitos têm tentado dizer que o nascituro é apenas um aglomerado de células embrionárias. Mas nós entendemos a vida desde a sua concepção. E eu amo a Deus porque este mês, mais precisamente, em que é comemorado o Dia do Médico, no dia 18 de outubro, também no nosso Congresso Nacional, a Câmara Federal dá um passo importantíssimo ao reconhecer direitos fundamentais à criança desde a sua concepção, ou seja, desde o ventre da mãe. E é fácil quando nós unimos saúde, direito, medicina e direito, para entender que quando a mulher gestante ela é vítima de um homicídio, o crime é de duplo homicídio, porque o que está dentro do ventre da mãe é uma vida. É um ser humano. Então, para encerrar, minha imensa gratidão, profundo afinco e respeito, sinto-me muito honrada, senhores doutores, né? E, como diz o salmista, o Salmos 37, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Então, muito obrigada. Parabéns a todos os médicos pelo Dia do Médico. Parabéns aos médicos que estão sendo junto comigo homenageados. Receber hoje a comenda, a medalha do médico pela medicina, só traz para mim um peso ainda maior, mas um peso muito leve, de muita responsabilidade de continuar seguindo, representando a nossa sociedade. Muito obrigada. Deus abençoe a todos. Passamos a palavra para o presidente do
agradecimento final. A continuidade e essa fala final diz respeito a algumas missões que o Conselho Federal de Medicina faz para os conselhos regionais. Estamos vivenciando um momento muito crítico em alguns aspectos. Um provocado pelo grande aumento de escolas médicas que são abertas de forma exagerada, sem critérios adequados para que a formação médica aconteça em sua plenitude. O excesso de médicos formados nessas condições gera a necessidade urgente, premente, de que tenhamos de imediato uma prova de proficiência médica. A constatação de que tem algumas escolas médicas que, em grande parte das disciplinas, não há médicos ensinando aos futuros médicos. Isso há um prejuízo muito grande, porque a responsabilidade desse profissional no futuro de atender a população sem uma formação adequada pode gerar risco grave, inclusive evidência de morte da assistência inadequada. Então, essa prova de proficiência, a desde o Congresso, tanto no Senado como no Congresso Nacional, tem dois projetos de lei correndo e o grande perspectiva de a gente ter em breve a finalização desse processo e a concretização dessa prova. Uma outra coisa que nos chama a atenção, a quantidade de pessoas que não são médicas que estão querendo fazer e já querem fazer, e algumas vezes até matando, mutilando, pessoas que procuram fazer procedimentos sem que seja através de profissional habilitado de alguém. Há uma invasão, e essa invasão é criminosa. Então, há uma necessidade de todos os conselhos, que a comunidade do Conselho Federal faça uma frente a essa situação calamitosa. Temos um outro ponto, que é a publicidade. A medicina atualmente tem esse rigor de se fazer quando necessário, quando optar por isso, fazer publicidade de forma ética e adequada. Infelizmente, alguns médicos mais jovens, que não têm uma formação ética adequada, estão utilizando as mídias sociais com propagandas realmente deploráveis, vergonhosas. Isso é necessário que o Conselho tenha uma estrutura, por exemplo, que faz parte da CONAMB, que é a Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos, que hoje praticamente é a quantidade maior de denúncias que o Conselho recebe. E temos que ser médicos nesse combate. Segunda-feira passada, tivemos aqui julgamento e houve condenação da colega que estava fazendo uso inadequado das mídias para fazer propaganda enganosa à nossa população. Por último, contribuí com a fala da professora Lélia Fernandes, falar sobre a inteligência artificial. O Conselho Federal de Medicina tem um novo setor. Esse setor é capitaneado, é conduzido por um médico particular, o Jean Carlos Cavalcante, para a nossa alegria. E essa inteligência artificial deve ser utilizada de forma racional, correta. No entanto, a informação que a gente traz, a experiência de que vários profissionais, inclusive religiosos, comentaram em relação a esse tema. E a experiência de que a boa medicina bem exercida jamais será substituída. Então, apesar das preocupações de muitos, mas fiquem tranquilos, a inteligência artificial tem que contribuir, ajudar na parte tecnológica, nos protocolos, mas a mão na mão, o olho no olho, a relação médico-paciente jamais será substituída por inteligência artificial. Então, com essa palavra, eu quero encerrar a minha fala, agradecendo a todos, passando ao cerimonial para o encerramento da solenidade. O cerimonial, em nome da direção do PENEC, agradece a presença de todos e convida para um coquetel na recepção do Conselho.